Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo hoje no Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Nós vamos ler apenas 2 versículos. São 2 versos muito conhecidos da Bíblia, muito conhecidos dos cristãos, mas, como eu costumo dizer, nem sempre aquilo que a gente conhece bem, a gente reflete o bastante para, de fato, compreender a extensão, a beleza daquilo que a palavra de Deus está nos comunicando naquela passagem. E, de modo especial, nós vamos ler esse trecho que é uma fala de Jesus aos seus discípulos, mas também a uma multidão que estava próxima desse momento em que ele tem essa conversa com os seus discípulos. Evangelho de Lucas, no capítulo 9, nós vamos ler os versos 23 e 24. Caso você esteja sem a sua Bíblia, prefira acompanhar, o texto já está sendo projetado aqui na TV. Diz assim a palavra de Deus: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Eu quero ler mais uma vez essa passagem com você. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Senhor, nessa manhã tão bonita e tão especial para nós, nesse primeiro dia da semana, que é tão determinante para tudo aquilo que acontece nos próximos dias dessa semana, nesse lugar e no meio desse ambiente em que tudo rendeu ao Senhor glória e louvor, agora nós estamos com o nosso coração exposto diante da Tua palavra, e o que nós te pedimos, Deus das nossas vidas, é que o Senhor, por graça e bondade, fale conosco em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Queridos, não é segredo, nem é difícil para que a gente perceba e então concorde que nós vivemos em uma época em que tudo parece girar em torno de conforto, realização pessoal e aceitação social. Você já parou para perceber isso? Parece que tudo à nossa volta, tudo no tempo e na cultura em que nós vivemos, gira em torno de sentirmos e termos cada vez mais conforto, alcançarmos as nossas realizações pessoais e gozarmos de aceitação social, sermos pessoas benquistas, queridas, admiradas, se possível. Nós somos constantemente bombardeados por aquelas mensagens do tipo: siga os seus sonhos, ou então você merece ser feliz, ou ainda uma outra muito comum: faça o que é melhor para você. Essas expressões tão comuns no nosso tempo, quem sabe ditas por você em algum momento: eu também mereço ser feliz, agora eu vou fazer o que é melhor para mim, eu estou nesse momento correndo atrás dos meus sonhos. Essas ideias, por mais atraentes que pareçam, colocam o ego, colocam o eu no centro de tudo, como se a nossa própria vontade fosse sempre a medida de todas as coisas. O que se torna a medida para tudo: o que eu quero, o que eu almejo, o que eu sonho, o que eu desejo, o que me faz feliz ou o que me faz bem. No entanto, esse estilo de vida assim centrado no ego, tão amplamente aceito no nosso tempo e na nossa cultura, tem gerado um paradoxo.
E eu não sei se você percebe isso, porque nós nunca tivemos tantos recursos para facilitar a nossa vida, nós nunca tivemos tanta tecnologia para viabilizar a nossa vida, e ao mesmo tempo nós nunca fomos tão ansiosos, nós nunca fomos tão sobrecarregados e potencialmente cansados com a nossa rotina, nós nunca fomos tão insatisfeitos. Trabalhamos, produzimos, prosperamos, e o que alcançamos parece que já não basta mais. Nos esforçamos, estudamos, chegamos a algum patamar de relevância diante de algumas pessoas, mas parece que aquele patamar já não nos basta mais. Insatisfação. Nós somos constantemente, melhor dizendo, pessoas insatisfeitas. Parece que nessa busca incessante pelo nosso próprio caminho, nós estamos nos perdendo de algo maior. Parece que nessa busca constante pelo nosso próprio caminho, da nossa própria felicidade, das nossas próprias conquistas, nós estamos nos perdendo de algo mais verdadeiro. E é exatamente nesse cenário, no cenário da época que vivemos, da cultura que estamos inseridos, que as palavras de Jesus nesse texto que lemos soam como um chamado necessário, urgente e com certeza contracultural. Contracultural porque o que Jesus fala aqui aos seus discípulos e à multidão que o cercava vai de encontro, rema contra o fluxo da maré da época que nós vivemos, inclusive. Jesus nos convida para um caminho totalmente diferente desse que você constrói o seu próprio caminho. Jesus nos convida para um caminho que não se trata de buscar o nosso conforto, não se trata de buscar a nossa autoafirmação diante dos outros e diante da vida, mas de negar a nós mesmos. E a gente franze a testa porque isso soa esquisito para a gente. A gente faz careta quando ouve porque esse negócio não parece ser agradável. Negar a mim mesmo, tomar a minha cruz, para então seguir Jesus. Jesus nos apresenta aqui uma verdade que desafia toda a lógica humana. Que verdade é essa? O verdadeiro significado da vida, o verdadeiro sentido da vida é encontrado quando nós deixamos de viver para nós mesmos e passamos a viver para Jesus. O que o Senhor está falando aqui aos seus discípulos que Ele tanto amava, e há uma multidão que estava perto dele, mas nem porque estava perto, vendo os milagres, os prodígios e as pregações, era discípulo, era multidão de discípulos. O que Jesus está dizendo e revelando é: o verdadeiro sentido da vida está em você não viver para você mesmo, mas para mim, diz Jesus. E para compreender isso, a gente precisa olhar com bastante atenção para o contexto dessa conversa, para o contexto dessa passagem que nós lemos nessa manhã. Você lembra? Jesus estava passando por uma cidade chamada Cesareia de Filipe, um lugar cheio de idolatria. E ali ele decide fazer uma pergunta para os seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Então eles começam a responder: olha, Jesus, alguns falam que o Senhor é Elias, João Batista ou algum dos profetas que voltou. E aí Jesus volta-se para os discípulos e pergunta: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro toma a palavra: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde a Pedro dizendo: você é feliz, Pedro. Você é feliz, Simão, filho de Jonas. E eu também te digo que agora você é Pedro. E sobre essa pedra, sobre essa verdade eterna que você declarou, de que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja, e nem mesmo as portas do inferno poderão prevalecer contra ela. Mas preste atenção, Pedro, e todos vocês, meus discípulos, ainda não contem à multidão isso. E aí eles ouvem aquilo com estranhamento, porque Jesus acaba de fazer um elogio e depois pede sigilo
para logo em seguida, e é o verso anterior ao que lemos aqui, o verso 22 do capítulo 9, Jesus diz: porque importa, verso 22, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Já ouviu aquela expressão, banho de água fria? Pedro acaba de dar uma resposta perfeitamente correta a respeito de Jesus, é elogiado por Jesus. Depois Jesus pede discrição aos seus discípulos quanto àquele assunto, para no momento mais crucial do seu ministério, revelar algo indigesto. Ele seria rejeitado. Ele estava a caminho de Jerusalém, e em Jerusalém ele seria entregue nas mãos dos pecadores, morto, e depois de 3 dias ele ressuscitaria. Por que eu digo que esse era um momento crucial do ministério de Jesus? Porque aqui, nesse momento, e após essa resposta maravilhosa de Pedro acerca da identidade do próprio Cristo, Jesus revelou que a sua missão envolvia sofrimento e sacrifício. E mais do que isso, ele não estava apenas surpreendendo os seus discípulos ao revelar que a sua missão envolvia sacrifício e sofrimento, mas ele também estava ensinando que seguir a ele não seria um caminho de facilidades, que seguir a Jesus seria um caminho também de renúncia, de total entrega, que só há um jeito de seguir a Jesus, que é num caminho de renúncia e de total entrega a ele. O chamado então desse verso 23, se alguém quiser acompanhar-me, não é para um compromisso superficial. Você entende que Jesus não está simplesmente tentando angariar mais seguidores, aproveitando que havia sempre perto dele uma multidão, tentando fazer ou se certificar de que aquela multidão se tornasse de fato seguidora dele. Jesus não está fazendo um Reels do Instagram e dizendo ao final do vídeo: gostou desse conteúdo? Curta, compartilha e me siga para mais conteúdos como esse. Não, o seguir a Jesus aqui não é nesses termos, não é para um compromisso superficial, mas é para um discipulado radical. Se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então Jesus não apenas alerta sobre o custo de segui-lo, mas também deixa claro que o caminho do discipulado está alinhado ao caminho que ele mesmo trilhou. Queridos, Jesus nunca enganou seus seguidores com promessas de facilidade. Você lembra daquela passagem? Quando Jesus disse aos seus discípulos: no mundo vocês terão grandes bênçãos. Quer dizer, acho que a passagem não diz isso, ele diz: no mundo vocês reinarão em vida. Eu acho que o que ele disse na verdade foi: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. O que ele está dizendo? O caminho do discipulado é trilhar um caminho que ele mesmo percorreu, é segui-lo de fato. Ele alertou os seus discípulos sobre o custo elevado do discipulado, mas também apontou para a recompensa de segui-lo. E veja, não é apenas a recompensa numa eternidade vindoura, e não que isso seja pouco ou pequeno, isso é maravilhoso, mas é uma recompensa quando você encontra de fato uma vida que faz sentido. Lembra? O verdadeiro sentido da vida está em vivermos para Jesus, por quem fomos criados, e não para nós mesmos. Essa é a vida mais fascinante que nós podemos viver. É fundamental entender que esse chamado não é apenas para uma decisão momentânea, então. Sabe? Não é um apelo. Não é para que de repente, ao final desse momento de culto, você escute um apelo que
toque na tua emoção e nessa manhã você tome uma decisão baseado na emoção deste dia. Não, o convite de Jesus não é para uma decisão momentânea. O convite e o chamado de Jesus é para uma vida inteira de entrega para Ele. Negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Não é um chamado apenas para algumas pessoas, é para todos. Ninguém está fora do alcance desse convite de Jesus. Ele não disse isso apenas aos discípulos. O texto começa dizendo: e dizia Jesus a todos. O convite é para todos, ninguém está fora do alcance desse convite. Ao mesmo tempo, ninguém está isento do desafio que esse convite apresenta. Então, se o chamado de Jesus é para todos, e se o chamado de Jesus exige uma vida inteira de entrega, o que é que isso significa na prática? Na minha vida e na sua vida, na nossa realidade, o que que significa seguir a Jesus? O próprio texto nos oferece um caminho autoevidente na leitura do texto, com 3 respostas para essa pergunta. E eu quero conversar com você sobre elas. Vamos à primeira, ela vai ser exibida aqui. Em primeiro lugar, ser discípulo de Jesus significa, na prática, negar a si mesmo. E você vai ver que de modo intencional, sempre depois da expressão na prática, eu vou repetir exatamente o que Jesus disse no verso: negar a si mesmo, tomar diariamente a cruz e segui-lo. Por quê? Porque às vezes a gente fica na expectativa de que o pregador possa tirar do texto alguma ideia no sentido original da palavra, que suavize o impacto daquilo para nós. Só que Jesus queria dizer exatamente o que nós estamos lendo aqui. Seguir a Ele, ser discípulo dele, significa na prática negar a si mesmo. Quando ele diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, ele estava então, lembre-se, naquele momento crucial do seu ministério. Por quê? Porque a revelação que ele fez aos discípulos, de que ele seria rejeitado, de que ele sofreria, de que ele morreria, e 3 dias depois ele ressuscitaria, foi um choque para aqueles homens. E sabe por que foi um choque para aqueles homens? Porque eles, assim como todos os demais judeus, esperavam por um Messias que triunfasse politicamente, que triunfasse militarmente, e não um que enfrentasse sofrimento e morte. Eles esperavam pelo Messias que iria restaurar o reino de Israel, que iria livrar Israel do domínio opressor de outros povos, do Império Romano. E vem Jesus não como um líder revolucionário armado, vem Jesus com uma revolução que transforma pessoas de dentro para fora. E agora, depois de tantos milagres, depois de tantas pregações incríveis, depois de tantas pessoas alcançadas e abençoadas pela presença de Jesus, ele vira-se para os seus discípulos no maior momento do seu ministério, quando ele estava no auge, Trend Topics de Israel, estava lá Jesus, o movimento de Jesus. Ele vira-se para eles e começa a dizer que ele ia ter que ser rejeitado, traído, morto. Isso era um choque. Esse chamado de negar a si mesmo reflete o caminho então que Jesus percorreu. Lembre-se, ele, sendo filho de Deus, esvaziou-se de sua glória, tornou-se servo e obedeceu ao Pai até a morte na cruz. O apóstolo Paulo fala isso quando escreve aos Filipenses. Veja a passagem, Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 8. Seja a atitude de vocês, discípulos de Jesus, a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo. Negar a si mesmo. Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, quando Jesus vira-se para homens e mulheres como você e eu e diz: você quer ser meu discípulo?
Negue-se a si mesmo. Você sabe o que ele está pedindo? Ele está nos chamando para um tipo de vida que se identifica com a sua humildade e com a sua obediência. É isso que ele está pedindo de nós. O que o chamado de negar a si mesmo nos ensina? Bem, negar a si mesmo não é simplesmente renunciar a algo que nós gostamos. Negar a si mesmo não é apenas fazer um sacrifício pontual. Veja, você pode fazer sacrifícios pontuais se assim desejar. Você pode estabelecer um propósito no teu coração diante de Deus, dizendo: Senhor, eu quero ficar um mês sem mexer em redes sociais, porque eu tenho percebido que isso tem tomado o meu tempo mais do que devia. E eu quero aproveitar então esse tempo em que eu não vou mexer, eu vou desabilitar os aplicativos do meu telefone para me dedicar à minha família, à leitura, à oração. Eu quero fazer isso por um mês. É um bom propósito, é um bom sacrifício. Mas negar a si mesmo não é esse tipo de sacrifício pontual, ou simplesmente renunciar por um tempo a alguma coisa que nós gostamos. Negar a si mesmo é renunciar à ideia de que nós somos donos das nossas próprias vidas. Eu sei que você pode não gostar de ouvir isso, mas só para me certificar de que você entendeu, eu vou repetir. Ser discípulo de Jesus só é possível quando você entende o chamado para negar a si mesmo. E negar a si mesmo significa entender que você já não é mais o dono da sua própria vida. A sua vida tem um Senhor, a sua vida tem um dono, Ele é Cristo. É para Ele que você vive, é a Ele que você quer agradar. É abandonar a autonomia, que a gente gosta tanto de falar, né? Eu tenho autonomia. A origem etimológica dessa palavra é a junção de duas: nomia, que é lei, e auto, que é própria, pessoal. O que é autonomia? A autonomia é viver pela própria lei. Nós somos chamados não para vivermos pela nossa própria lei, nós somos chamados para vivermos para Cristo, pelos valores e princípios do reino de Cristo. É abandonar os desejos egoístas, é abandonar a busca por controle e submeter-se então totalmente à vontade de Deus. Quando Jesus nos chama ao caminho do discipulado e a negar a nós mesmos, Ele está nos chamando para colocar Deus no centro das nossas vidas, ao invés de nos colocarmos ali. Sabe esse lugar que a gente luta tanto para se manter o centro da nossa vida? Jesus está dizendo que esse lugar não pode ser nosso, precisa ser dele. Isso significa rejeitar a mentalidade que diz: meu conforto primeiro, meus sonhos primeiros, minha ambição primeiro, e abraçar então a mentalidade de Jesus, que disse no instante mais tenso do seu ministério, orando num jardim, lembra a oração feita no jardim de Getsêmani? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas segundo a tua vontade. Jesus, ao nos chamar, Ele nos convida a trilhar o mesmo caminho que Ele trilhou. Negar a si mesmo é o primeiro passo do discipulado, mas Jesus não para nele. Ele aprofunda ainda mais o sentido de ser um discípulo. E isso nos leva ao segundo ponto da nossa reflexão de hoje, que também vai aparecer aqui na tela para você. Em segundo lugar, ser discípulo de Jesus significa, na prática, tomar a cruz diariamente. Veja, a cruz é o grande símbolo da nossa fé, não é? Nós temos hoje, e é algo belíssimo, esculturas da cruz, quadros da cruz, logotipo de igreja com a cruz. Nós temos joias em formato da cruz, e isso fala do valor, do apreço que nós temos por esse símbolo máximo da nossa fé, a cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nos dias de Jesus, a cruz não era um símbolo que você ostentava com orgulho, a cruz era um símbolo de vergonha, de sofrimento e de morte. Então aqui, quando ele diz aos seus discípulos: tome diariamente a sua cruz, essa imagem era muito forte e era muito impactante para aqueles homens, porque a cruz não era algo que você levava voluntariamente, você não tomava uma cruz para carregar, a cruz era imposta
como um instrumento de execução, como um instrumento de morte, como um instrumento de tortura. Os piores criminosos julgados pelo Império Romano eram condenados à crucificação. E aí Jesus vira-se para os seus discípulos que ele tanto amava e diz: se vocês quiserem me acompanhar, neguem-se a vocês mesmos e tomem todos os dias a sua cruz. O que Jesus queria dizer com esse chamado? Bem, no contexto imediato, para aqueles discípulos, ele estava preparando esses homens para uma vida de renúncia, para uma vida de obediência, mesmo diante da oposição e do sofrimento. Você sai do relato dos evangelhos e você entra, por exemplo, no que diz o livro de Atos, e você começa a ver quanta oposição a igreja enfrentou, quanta perseguição. Ele estava aqui a caminho de Jerusalém, onde ele iria enfrentar literalmente a cruz, mostrando para os seus discípulos que o discipulado genuíno exige disposição para seguir os seus passos, mesmo que isso custe muito. Além disso, Jesus deixa claro que esse chamado não é algo ocasional, mas é diário. Todos os dias, tome a sua cruz. Então perceba comigo, não se trata de um ato isolado de coragem, não é um ato isolado de sacrifício, mas de uma vida continuamente marcada pela obediência, pela renúncia quando necessário e pela identificação com Cristo. Tentar ser mais prático aqui, o que o chamado de tomar diariamente a cruz nos ensina? Bom, primeiro nos ensina sobre a morte do egocentrismo. Tomar a cruz significa morrer para o orgulho e para os desejos que nos afastam de Deus. Tomar a cruz é todos os dias experimentar a morte desse ego que tenta teimar em não se render a Cristo, que tenta continuar soberano no trono do controle da nossa própria vida. Então todos os dias eu tomo a cruz de novo, porque todos os dias eu me lembro da necessidade de renúncia da minha própria vida, do meu autogoverno, para que eu seja governado pelo Senhor. É reconhecer que assim como Cristo foi crucificado por nós, nós também devemos diariamente crucificar a nossa velha natureza, por amor àquele que nos amou primeiro. Lembra de Paulo escrevendo aos Gálatas e dizendo: estou crucificado com Cristo, agora já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E a vida que ainda me cabe viver, eu vivo-a na fé, no Filho de Deus que me amou e por mim se entregou. Esse é o chamado do discipulado. Tomar a cruz diariamente é lembrar disso, que nós estamos crucificados com Cristo, que tudo aquilo que não combina com Jesus na vida da gente precisa morrer todos os dias pregado naquela cruz que o nosso Salvador se entregou por nós. O chamado de tomar a cruz diariamente também nos ensina a respeito de uma vida para a glória de Deus, porque é isso que a cruz simboliza, uma total entrega a Deus. Assim como Jesus submeteu a sua vontade ao Pai lá no Getsêmani, porque o motivo da oração de Jesus era a chegada da crucificação, e o seu medo não era dos pregos nas mãos, da lança que perfurou o seu lado, do escárnio dos pecadores zombando dele ao pé da cruz. Não, o grande pavor que fazia Jesus orar ao ponto de transpirar sangue, como diz a Bíblia, era saber que se aproximava o momento em que pela primeira vez ele lidaria com a rejeição do Pai, porque ele estava assumindo o lugar dos pecadores naquele momento, e ele seria punido no lugar dos pecadores. A aflição de não desfrutar da comunhão com o Pai, do amor do Pai. Então ele ora por 3 vezes dizendo: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas em todo o tempo ele submeteu a sua vida à vontade do Pai, que era que ele passasse pela cruz. Tomar a cruz é rejeitar a tentação de buscar um cristianismo confortável, que não pede nada para você, nenhum tipo de compromisso.
Tomar diariamente a cruz é tentar ter cuidado para perceber se o que nós estamos chamando de cristianismo não é uma espécie de cristianismo flex, que a gente está tentando equilibrar na nossa própria vida, que a gente continua tentando manter perto de nós os nossos pecados mais queridos. Nós queremos continuar mantendo tatuado à nossa vida um estilo de vida que não combina em nada com Jesus, ao mesmo tempo em que nós participamos de igreja, cantamos músicas, contribuímos financeiramente, temos uma Bíblia, de vez em quando lemos até algum devocional que vira best-seller, a despeito do seu péssimo conteúdo, e é vendido por aí. Um cafezinho Pimpinela, ruim demais, tanto livro melhor que tem por aí para devocional, mas essa é uma outra conversa. E as pessoas acharem que basta isso. É um cristianismo que não me pede nada. Tomar a cruz diariamente significa estar disposto a enfrentar rejeição, perseguição ou até mesmo perdas por causa da fidelidade a Jesus. Eu não sei se eu consigo comunicar isso aqui com a seriedade que isso aqui pede. Tomar diariamente a cruz significa estar disposto a enfrentar algum tipo de rejeição, se preciso for, porque você jamais rejeitará Jesus. E se você tiver de escolher um lado, a sua decisão está tomada. É Cristo. Tomar diariamente a cruz é estar disposto a enfrentar perseguição. No contexto daqueles discípulos, essa perseguição era física. Muitos deles perderam a vida de fato por não negar a fé. Não se iluda. Em pleno século 21, homens e mulheres cristãos continuam perdendo a vida em alguns países do mundo em que a fé cristã é proibida, porque eles não aceitam negar a Jesus. Eles preferem morrer e estar com Jesus. Mas talvez nunca chegue a você ou a mim esse tipo de perseguição que nos ameaça a vida. Mas pode chegar a você e a mim um tipo de perseguição que ameaça a nossa reputação. Pode chegar a um adolescente um tipo de perseguição que questiona a sua sexualidade, porque ele decidiu manter-se casto até o casamento, como a Bíblia ensina, a despeito das piadas de seus colegas da escola. Isso pode significar sinônimo de perseguição para um jovem universitário que decide não seguir o mesmo ritmo que todos os seus colegas na faculdade seguem, porque ele é um discípulo de Jesus. E ele tomou uma decisão em sua vida, ele está andando com Cristo, ele não vai abrir mão desse caminho. Lembra do corinho? Hoje eu estou musical, estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Lembra? Só eu que lembro, gente? Elemar lembra também, Gustavo, pelo menos os mais antigos, me socorram. Atrás o mundo, Jesus na frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás não volto não. Tomar diariamente a cruz significa estar disposto a enfrentar perdas por causa da fidelidade a Jesus. Eu reconheço que você pode ganhar menos. Deus é fiel, Ele vai fazer você prosperar. Amém, pode acontecer. Pode acontecer mesmo. E acontece muitas vezes, porque Deus honra os fiéis, mas nem sempre honrar os fiéis significa dar abundância material a quem é fiel. Pode ser que você perca mesmo, porque você não só nega, você não consegue lucrar tanto. Mas o problema é o país. O problema é o país, mas é aqui que você está. Você não está na Suíça, é aqui que você vive. Tomar a cruz não significa buscar sofrimento, como se você fosse um masoquista, mas aceitar que o sofrimento pode fazer parte da caminhada cristã. Não é impossível, nem difícil de conciliar vida cristã com sofrimento. Olhe para Jesus, olhe para os discípulos.
Leia o Novo Testamento. Pare de dar tantos ouvidos para esses coaches de rede social que tentam usar a Bíblia só em próprio benefício, te enganando com mensagens super falsas. E leia o Evangelho, leia a Bíblia, e você vai ver o que pode te esperar nesse caminho. Quando nós enfrentamos doenças, quando nós passamos por dificuldades financeiras, quando nós somos vítimas de algumas injustiças, não significa que nós estamos carregando uma cruz por causa disso. Sabe, gente que fala assim, essa doença é a cruz que eu carrego. Esse problema financeiro que se alastra há algum tempo é a cruz que eu estou carregando. Tem gente que diz que a sogra é a cruz, né? Não significa que você está carregando a cruz quando passa pelas adversidades. Mas sabe o que significa tomar a cruz diariamente? Tomar a cruz diariamente é continuar confiando em Deus e continuar obedecendo a Deus quando enfrentamos essas provações. Quando você está doente, ora bastante, mas continua doente. Quando você entra numa crise financeira, ora e se esforça bastante, mas ela parece persistir. Quando você pede para ver sinais e milagres e nenhum acontece diante dos seus olhos. Tomar a cruz diariamente é continuar crendo e continuar obedecendo. Lembre-se de que Jesus não nos chama para fazer algo que Ele mesmo não tenha feito. Ele tomou a cruz em obediência ao Pai e em amor por nós. Ao carregarmos a nossa cruz diariamente, nós estamos seguindo o exemplo daquele que nos amou primeiro. Bem, tomar diariamente a cruz pode parecer um fardo pesado, não é? Mas Jesus nos lembra que há um paradoxo no discipulado. E eu queria chamar a sua atenção para isso. Ele diz que quem perder a sua vida por causa dele, na verdade, encontrará a vida. É um paradoxo. E eu quero explorar essa verdade tão surpreendente do Evangelho com você nesse momento. Esse é o terceiro e último ponto da nossa mensagem. Ele vai ser exibido aqui. Ser discípulo de Jesus significa, na prática, encontrar a vida ao perdê-la. Ser discípulo de Jesus significa, na prática, encontrar a vida ao perdê-la. Depois de falar sobre negar a si mesmo, depois de falar sobre tomar a cruz, Jesus apresenta esse paradoxo poderoso. Verso 24 de Lucas 9. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. O que Jesus faz aqui desafia a lógica humana, mostrando que a verdadeira vida não é encontrada na autopreservação, mostrando que a verdadeira vida não é encontrada nos esforços para manter o controle. Sabe isso que você, muitas vezes, eu, muitas vezes, tantas pessoas que nós amamos e conhecemos, muitas vezes, lutam diariamente, autopreservação e manutenção do controle. Eu tinha um querido amigo, na verdade, pai de uma querida amiga, falecido há algum tempo, que ele dizia, sempre com uma voz muito imponente, que o segredo da vida é você ter os 2 pés no chão e as rédeas nas mãos. Ele fazia assim todo esse movimento, sabe? O segredo da vida é você ter os 2 pés no chão e as rédeas nas mãos, ou seja, controle. Jesus está dizendo que não é. Que esse tipo de vida é um cansaço enorme, que esse tipo de vida é vazia, que a verdadeira vida está na entrega completa da vida para Jesus. O Senhor estava aqui preparando os seus discípulos para o fato de que seguir a Ele não seria um caminho de glória terrena, como eles poderiam imaginar e como o mundo costumeiramente busca. Por que eu digo que eles podiam imaginar isso? Você deve lembrar de uma passagem no Novo Testamento em que Jesus está caminhando com seus discípulos e percebe que 2 deles se aproximam, são 2 irmãos, e eles se aproximam para fazer um pedido a Jesus, um pedido inusitado. Eles estão tão confiantes de que Jesus os ama e de que eles estão assim tão pertinhos do Mestre, que eles fazem um pedido modesto e humilde. Eles falam: Senhor, quando vieres em teu reino,
O Senhor pode permitir que eu me assente a um lado do teu trono e meu irmão do outro lado? A gente quer continuar perto do Senhor. E a gente acha que, assim, modéstia à parte, a gente entendeu tudo que o Senhor está dizendo, como é que é essa história aí, a gente pode te ajudar no governo aí das coisas. Deixa a gente ali de assessores, né, dos teus auxiliares. Jesus os corrige ali daquela ideia. É uma ideia de glória terrena, é uma ideia de destaque. O mundo busca isso o tempo todo, mas Jesus aqui, ao falar sobre perder a vida para então encontrá-la, ele está ensinando esses homens de que eles teriam que renunciar às suas próprias ambições, ao seu conforto, à sua segurança. Lembra quando ele chama os irmãos Pedro, André, Tiago e João, que estão pescando, para que sejam seus seguidores, e a Bíblia diz que eles prontamente deixam o barco, as redes, e seguem a Jesus. Você sabe o que eles estavam deixando ali? Segurança. Eles estavam deixando ali aquilo que eles podiam ter como conforto e como controle para seguir a Jesus. Alguns desses homens enfrentariam a morte, de fato, por causa do Evangelho. No entanto, Jesus não estava apenas falando de perdas temporais. Perder a vida para então encontrar não é apenas sobre perdas temporais, porque ele também estava falando sobre um ganho incomparável, maior e melhor, e de novo, aqui nessa vida, aqui e agora, mas também por toda a eternidade. Esse ensino ecoa em outros momentos do Novo Testamento. Nessa mesma passagem, se você seguir o texto, ele faz uma pergunta, no verso 25, Lucas 9, 25, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Jesus nos lembra aqui, lembra aos seus discípulos, que a busca por segurança e por sucesso fora de Deus é vã, porque a verdadeira vida só se encontra em Deus. De que adianta você ganhar o mundo inteiro? De que adianta você alcançar tudo aquilo que o próprio mundo diz que deve ser alcançado por você? De que adianta você desfrutar de todas as glórias humanas que você é capaz de acumular para si e perder-se e destruir a si mesmo e apenas sobreviver, mas não viver com sentido, não desfrutar de verdadeira paz, precisar de conquistas para doses cada vez maiores do que você chama de felicidade e prazer, e esquecer-se que o contentamento da alma está no relacionamento com Deus, que quando temos ao Senhor, temos absolutamente tudo, nada mais nos falta, estamos completos, preenchidos, ainda que não tenhamos tudo, materialmente falando, nada mais nos falta. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Porque quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a encontrará. O que o chamado de perder para encontrar nos ensina? Primeiro nos ensina a abrir mão da própria vontade. Veja, não é dizer que você não tem uma vontade. Isso seria tolice da minha parte, ou de qualquer pessoa. É óbvio que nós somos pessoas movidas pelas nossas vontades, temos a capacidade de estabelecer critérios e tomar decisões, mas perder a vida significa abrir mão do controle, de sermos governados pelo nosso querer e pela nossa vontade, para confiarmos plenamente em Deus. Senhor, o que eu quero é isso. Então o que eu te peço ao orar é isso. Contudo, Senhor, eu sei que o Senhor não é um realizador mágico das minhas vontades, e eu sou capaz de reconhecer que nem sempre aquilo que eu quero é de fato o melhor para mim, embora eu não seja capaz de percebê-lo. Então, Senhor, se isso que eu te peço glorifica o teu nome, combina com a tua vontade, amém. Se não for, Senhor, arranque pela raiz da minha vida. Essa é a oração do discípulo.
que aprende a perder a vida para então ganhar. É dizer não à busca desenfreada por bens materiais, por poder, por reconhecimento, e dizer sim para o propósito de Deus para as nossas vidas. O chamado de perder para encontrar nos ensina também a abraçar o reino de Deus. A vida que Jesus oferece não é apenas eterna. A vida que Jesus oferece, Ele prometeu, seria abundante também no presente. O que foi que Ele disse? Evangelho de João, capítulo 10, verso 10. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Você mente. Eu minto. Jesus não mente. Nem exagera. Se Ele disse que veio para oferecer vida abundante para aqueles que se rendem a Ele, é vida abundante que nós vamos experimentar. E eu não sei o que você pode dizer, mas eu posso dar testemunho da minha vida. A espécie de paz que habita o meu coração é uma paz abundante apesar das circunstâncias difíceis. A alegria de saber que eu sou um filho de Deus, amado e resgatado pela obra de Jesus, e que nada, nem mesmo eu, é capaz de mudar essa condição, porque Deus persevera em mim e por mim. É uma alegria que o mundo não pode roubar, ela é abundante. Chegar nesse domingo e olhar para a semana que passou, não precisa olhar para o último ano ou para a última década, apenas para a última semana. É necessariamente ter de reconhecer que sobre a minha vida e sobre a minha família esteve a graça abundante de Deus, nos livrando do mal, nos permitindo tempos alegres, provendo recursos, dando saúde, graça abundante de Deus. Jesus veio dar vida abundante. Quando entregamos tudo a Ele, nós encontramos sentido, paz e alegria que o mundo não pode oferecer. Concluindo, queridos, Jesus nos apresenta um chamado claro, um chamado radical e urgente. Seguir a Ele significa negar a nós mesmos, tomar nossa cruz diariamente e perder a nossa vida por amor a Ele, para ganhar a verdadeira vida. Qualquer outra coisa que você escute sobre ser discípulo de Jesus, que não passe por isso, está sonegando a verdade de você. Essa série, pode voltar antes para mim, por favor, Martinha, a arte da série. Essa série faz uma pergunta: o que significa ser discípulo de Jesus? Eu sou apaixonado por essa arte, porque ela mostra muitos lugares importantes da cidade que a gente vive, e mostra esses pés caminhando, mostrando que andar com Jesus é andar na realidade da vida. Viver isso aqui, que é radical, é nesse contexto do nosso dia a dia. É segunda-feira no escritório, é no teu contexto, seja no centro da cidade, na zona sul, na zona oeste, visitando seus clientes, ou em home office, na sala de aula ou no consultório. É ali que o discipulado com Cristo acontece. Não é uma jornada fácil, mas é o único caminho para encontrar a verdadeira vida. Então eu quero falar aos irmãos que já seguem a Cristo. Você que até o dia de hoje pode se definir: eu sou um discípulo de Jesus. Esse é de fato um momento de refletir. E eu te pergunto, e você não tem que responder isso para mim, mas responda ao seu coração. Leve esse questionamento para sua casa nessa semana. Você tem vivido como um discípulo? Você tem vivido disposto a renunciar suas vontades, sacrificar aqueles desejos que não combinam com o Senhor e confiar plenamente na promessa de vida abundante que Jesus oferece? Você tem vivido assim? Que o seu maior desejo hoje, mas também todos os dias, seja o de renovar o seu compromisso de seguir ao Senhor, mesmo que isso custe muito à luz desse mundo, lembrando que aquilo que Jesus oferece é sempre
incomparavelmente melhor. É melhor, irmãos. Ele não mente, é melhor. Então seja discípulo de fato. Não seja só frequentador de igreja, não seja só membro de igreja, não seja só um ativista de igreja, seja discípulo de Jesus. E se você me ouviu nessa manhã, não teve ainda um encontro real com o Senhor, um encontro assim transformador, tenha certeza, hoje Jesus te chama. Seguir a Jesus não é apenas uma decisão de agora. Seguir a Jesus é um convite para uma vida transformada, cheia de sentido e com a promessa de vida eterna. Roberto, depois de apresentar aparentemente um caminho tão apertado e tão difícil, você quer me convidar para ser discípulo de Jesus? Eu até quero, mas muito mais do que eu querer. O Senhor te convida. E quando Ele te convida para essa espécie de vida, onde você deixa o tipo de vida que tem para viver a vida que Ele te oferece, tenha certeza, por mais estranho que te pareça hoje, Ele está te convidando para uma vida que você nunca imaginou viver e da qual você jamais se arrependerá de ter vivido. Uma vida cheia de sentido, de propósito, na presença de Jesus, aqui e para sempre, aqui e por toda a eternidade. Jesus tomou a cruz por você. Hoje, quando Ele diz, tome diariamente a sua cruz, Ele está dizendo de uma cruz que é nossa, não a dele. A dele nós não podíamos carregar, só Ele carregou. E porque Ele carregou, nós podemos hoje carregar aquilo que nos identifica com Ele. O nosso sacrifício diário e a nossa renúncia diária como seguidores de Jesus. Encerrando, e agora sim, Martinha, aquela tela para refletir e praticar. Hoje nós aprendemos o que o caminho do discipulado com Jesus envolve. Ele envolve negar a si mesmo. E essa é uma pergunta: o que em sua vida precisa ser entregue para Deus? Identifique talvez uma área onde o ego e os seus desejos próprios têm prevalecido. Eu acho que você é capaz de reconhecer: Senhor, nesse aspecto aqui da minha vida, é na minha vida profissional, é na minha vida sentimental, é no meu casamento, é na maneira como eu lido com sexo, é na maneira como eu lido com dinheiro. É porque agora ninguém sabe, ninguém tem conhecimento ainda. Eu tenho tentado esconder isso da minha família, mas eu estou viciado nesses sites de aposta e eu estou perdendo dinheiro e eu estou começando a viver em desespero porque eu estou devendo gente perigosa. Ninguém sabe, meus filhos ainda não perceberam, minha mulher nem ousa imaginar isso, mas eu estou viciado em pornografia. Veja que área na sua vida como discípulo de Jesus você olha e diz: Senhor, isso aqui precisa ser renunciado, isso aqui precisa ser submetido ao Senhor. Ore por isso nessa semana. Peça para que o Espírito Santo te ajude a negar a você mesmo nesse campo da sua vida, e você vai ver o poder de Deus agindo. Você vai ver o poder de Deus agindo. Segundo lugar, nós aprendemos a tomar a cruz todos os dias. Como você pode demonstrar a sua identificação com Jesus na sua caminhada cristã? Tomar a cruz diariamente é ter essa identificação com Cristo. Como você pode demonstrar isso na sua caminhada cristã? Pense em algum aspecto da sua vida. Talvez o seu tempo, os seus recursos, as suas atitudes e os seus comportamentos, onde a sua obediência tem falhado, e ofereça isso novamente para Jesus. Senhor, eu tenho dedicado muito pouco tempo a Ti. Quando muito eu vou na igreja, e se passa muito do meio-dia, eu começo a me coçar todo na cadeira, querendo ir embora. Bíblia eu já não sei mais o que é abrir há muito tempo. Digo que eu tenho no aplicativo do celular, mas também não abro lá, só digo que tenho. Um livro cristão, ainda que seja Café com Deus Pai, nem isso eu estou lendo, Senhor. O meu tempo está muito mal dedicado ao Senhor,
muito mal dedicado ao Senhor. Eu quero submeter isso a Ti novamente. Terceiro, nós aprendemos a encontrar vida ao perder. Você está vivendo para o que é eterno ou você está se apegando ao que é passageiro? Veja, todas essas perguntas são perguntas, acredite, que primeiro eu me fiz. Porque eu não posso vir à frente e falar por 40, 50 minutos de coisas que eu não estou disposto a viver. Você está vivendo, nós estamos vivendo pelo que é eterno, ou nós estamos nos apegando ao que é passageiro? Reavalie suas prioridades e tome uma decisão concreta para colocar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, de novo. Se esse lugar se perdeu, reavalie e reoriente a sua rota. Que essa mensagem, queridos, não fique apenas nos nossos ouvidos. Que essa mensagem alcance os nossos corações e ela possa produzir frutos na nossa vida. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelo dia, te agradecemos pela Tua palavra. Nós confessamos ao Senhor que por nós mesmos não temos nenhuma possibilidade de trilhar o caminho do discipulado ao Teu lado. Nós somos desobedientes, nós temos a cabeça dura, nós temos o coração teimoso, nós somos idólatras do nosso próprio ego, nós nos rendemos muito facilmente àquilo que nós consideramos que é prazeroso para nós, nós nos priorizamos porque nós nos amamos muito, a gente é encharcado de amor próprio. Então o que nós te pedimos nessa manhã é que o Teu Espírito Santo produza a transformação que nós tanto necessitamos para que de fato sejamos discípulos de Jesus. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, a negar a nós mesmos para entender que já não somos senhores da nossa própria vida, mas Cristo é, que vivemos por Ele, para Ele, com Ele. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, a todos os dias tomar a cruz, aquilo que nos identifica com Cristo, ver mortificado o pecado na nossa vida, ver superado aquilo que antes nos tentava muito de perto, ver a vida do Senhor brotando na vida da gente. E ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, a aprender esse paradoxo tão bendito, de que quando perdemos aquilo que aos olhos do mundo parece ser perda, parece ser uma espécie de autossacrifício, nós de fato ganhamos a verdadeira vida, ganhamos o verdadeiro propósito para o qual existimos, andamos e seremos para sempre discípulos de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém.